Olá! A análise de hoje mergulha num momento, de transição dramática, retirada do livro de 1 Samuel, capítulo 12. As fontes são o texto bíblico e as notas de estudo que o acompanham. A gente está testemunhando a despedida pública de um líder, o profeta Samuel, bem no momento em que Israel está inaugurando uma nova era, a da monarquia. E que momento, né? Não é uma passagem de bastão assim amigável. Existe uma tensão no ar que é quase palpável. Samuel não está nada feliz com a decisão do povo de pedir um rei. Para ele, isso é uma rejeição. Não só a ele, mas a Deus. E este capítulo todo é o discurso final dele como juiz, sabe? Uma tentativa de preparar o povo para um futuro que ele mesmo não escolheu. Exato. A nossa missão aqui é desvendar as camadas desse discurso, porque não é só uma aposentadoria. É uma prestação de contas, uma aula de história e um aviso bem severo, tudo de uma vez. Vamos explorar como um líder navega essa saída e, ao mesmo tempo, tenta garantir a sobrevivência da nação num sistema que ele já considera falho desde o início. E o palco é Gilgal. Isso é importante. Acontece logo depois da conformação de Saul como o primeiro rei. Então, a decisão já foi tomada. O rei já está ali, ungido. Samuel não está tentando reverter o processo, mas sim recontextualizar. Ele quer ter certeza de que eles não vão esquecer do que e, principalmente, de quem eles estão deixando para trás. Ok, vamos entrar nisso então. A cena começa de uma forma, incrivelmente ousada. Samuel, já idoso, de cabelos brancos, ele se levanta na frente de todo o povo e basicamente se coloca em julgamento. É uma aposta muito alta, não é? Colocar uma vida inteira de serviço sobre o escrutínio público bem no momento em que a autoridade dele está sendo substituída. O que motivou um movimento tão arriscado? É uma jogada de mestre em retórica e liderança. Pensa bem. Antes que ele possa criticar a decisão do povo, ele precisa estabelecer, de forma inquestionável, a própria autoridade moral. Certo. Que a crítica dele não vem de amargura pessoal, sabe? Ou de poder ferido. Ele não diz, eu fui um bom líder. Ele pergunta. Ele diz, eis-me aqui, testificai contra mim. A quem tomei o boi, a quem oprimi. Ele está entregando o poder de validação para o próprio povo. Mas isso não corre o risco de parecer meio arrogante? Quase um desafio, tipo, vão em frente, tentem achar uma falha em mim. Se uma única pessoa tivesse uma queixa, o argumento todo dele poderia ruir. Poderia, se o objetivo fosse a autoexaltação. Mas o contexto sugere o contrário. Na verdade, é um ato de vulnerabilidade. Ele está dizendo, minha vida foi um livro aberto para vocês. Antes de falar sobre o erro de vocês, quero que confirmem que eu tenho o direito de falar. É sobre legitimidade. Exato. E a resposta unânime do povo não nos defraudou, nem nos oprimiu. E isso não é só um elogio a Samuel. É uma sentença que eles pronunciam sobre si mesmos. Eles estão admitindo publicamente que o sistema que eles estão abandonando, personificado por Samuel, era justo, era íntegro. Entendi. Então ele não está se defendendo, está estabelecendo a base do argumento. Ele consegue essa absolvição coletiva, esse atestado de bons antecedentes da nação toda. E aí, imediatamente, o tom do discurso muda. Ele vira o jogo. Certo. Completamente. No momento em que o povo o declara inocente, ele passa de réu a promotor. Ele diz, o Senhor é testemunha contra vós. Com a reputação dele selada, ele agora coloca a história de Israel em julgamento. E ele não faz um sermão abstrato, teórico. Ele leva o povo numa viagem pela memória coletiva, começando lá com a libertação do Egito. E ao fazer isso, ele descreve um padrão que parece quase um roteiro. Primeiro, libertação divina. Depois, esquecimento. O esquecimento leva à opressão por inimigos e só aí, no desespero, eles clamam a Deus por ajuda. É um ciclo vicioso. Por que esse ciclo se repetia tanto? É uma espécie de amnésia espiritual coletiva? É a natureza humana em grande parte. A tendência da gente esquecer a fonte da bênção quando está tudo bem.
sabe? Em tempos de paz e segurança, Samuel lembra a eles. Quando se esqueceram de Deus, vieram Sísera, os filisteus, o rei de Moabe. A opressão não era azar, era uma consequência direta do esquecimento. Certo. Mas a parte crucial do ciclo é que, sempre que eles clamavam, Deus respondia. Ele enviava um libertador, um juiz. Ele cita Jerubaal, que é Gideão, Baraque, Jefté e ele mesmo. A mensagem implícita é: esse sistema, apesar de doloroso às vezes, sempre funcionou. Ok, o sistema de juízes era reativo, não preventivo. Dependia da crise para funcionar. Mas, do ponto de vista do povo, a ameaça de Naás, o rei dos Amonitas, era real, imediata. Não é compreensível que eles quisessem uma solução mais, mais tangível. Um rei, um exército permanente, algo que eles pudessem ver. Que Samuel está expondo. A decisão deles não nasceu da fé, mas do medo. E a sua pergunta é a mesma que o povo deve ter feito. Por que esperar por um milagre quando a gente pode construir um exército? Exato. O erro, segundo Samuel, foi que eles viram a ameaça de Naás e, em vez de seguir o padrão histórico de clamar a Deus, disseram: não, queremos um rei como todas as outras nações. Eles rejeitaram o modelo divino de salvação em troca de uma estrutura de poder humana, visível, militarizada. No fundo, foi uma troca da soberania de Deus pela segurança aparente de um sistema político humano. Ele já usou a história, já estabeleceu a própria integridade, mas parece que só as palavras não são suficientes para convencer o povo da gravidade dessa troca. Ele precisa de algo mais. Uma prova irrefutável em tempo real para selar o ponto dele. O que ele faz a seguir? Ele faz algo que leva o discurso de uma repreensão para uma manifestação de poder divino. Ele diz para o povo ficar parado e testemunhar esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. E aí ele anuncia um impensável. Ele diz: não é hoje a ceiga dos trigos. Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva. As notas de estudo destacam o quão extraordinário isso era. A colheita do trigo acontecia na estação seca, entre maio e junho. Chuva, nessa época, era um fenômeno, praticamente inexistente na Palestina. Não era só pedir uma tempestade fora de época. É como pedir neve no deserto em pleno verão. Exatamente. Era um sinal inconfundível. Se chovesse, não seria coincidência. Seria uma intervenção direta de Deus, validando cada palavra que Samuel disse. Era Deus quebrando as regras do clima para sublinhar a mensagem do seu profeta. Qual era o risco que o Samuel corria aqui? E se nada acontecesse? Se o céu continuasse azul, toda a credibilidade dele teria evaporado. O risco era total. E é isso que define um profeta. A autoridade dele não está na própria sabedoria, mas na conexão com Deus. Se Deus não respondesse, Samuel seria exposto. Mas ele clama, e o texto diz que o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia. A resposta não é sutil, é dramática, audível, visual. E a reação do povo é imediata, visceral. O texto diz que todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. É fascinante como o medo os levou a pedir um rei, e agora um medo ainda maior, um pavor sobrenatural os leva ao arrependimento. Sim, o sinal funcionou perfeitamente. O poder da natureza os forçou a reconhecer um poder ainda maior. Eles correm para Samuel, o mesmo homem cuja liderança eles acabaram de substituir, e imploram: ora por estes seus servos, para que não venhamos a morrer. E vem a confissão. E aí vem a confissão. Porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Eles finalmente conectaram os pontos. A tempestade física espelhou a tempestade espiritual que eles criaram. Eles entenderam que o pedido por um rei não foi um simples ato político, foi um pecado profundo. Depois dessa demonstração de poder avassaladora, a gente esperaria talvez um "eu avisei", mas ele não faz isso. A postura dele muda de novo, não é? O tom de acusador desaparece. Exato. Ele já alcançou o objetivo dele. Eles entenderam a gravidade da situação. Agora ele precisa guiá-los para o futuro, não esmagá-los com o passado. Sua primeira palavra é de consolo. Não temais. Ele os acalma.
mas imediatamente estabelece as condições. A monarquia é um fato. Não tem como voltar atrás. Mas o sucesso ou o fracasso dela vai depender de uma única coisa: obediência a Deus. A estrutura política mudou, mas o princípio espiritual continuou o mesmo. Exatamente. O mesmo. Ele desenha dois cenários muito claros, sem espaço para ambiguidade. Basicamente, se vocês e seu novo rei temerem e servirem ao Senhor, tudo vai ficar bem. Mas, se forem rebeldes, a mão do Senhor será contra vós. E eles os adverte a não seguir vaidades. As notas explicam que essa palavra se refere a ídolos, mas o que isso significava na prática para eles? Por que era uma tentação tão persistente? Vaidades ou coisas vãs se refere a tudo aquilo que promete salvação, segurança, mas não tem poder para cumprir. No contexto da época, eram principalmente os ídolos das nações vizinhas. A tentação era pensar: olha, os filisteus têm Dagon e são fortes. Os moabitas têm Camos e prosperam. Talvez o segredo esteja nos deuses deles. Certo. Pedir um rei como as outras nações já era o primeiro passo nesse caminho. Samuel alerta que seguir esses ídolos é buscar ajuda em algo que é, por definição, vazio, uma nulidade. É um alerta contra a assimilação cultural e religiosa. Em meio a todas essas advertências, tem uma promessa pessoal do Samuel que é realmente notável. Ele redefine o próprio papel para o futuro. E algo que me pareceu muito, muito poderoso. Sim, é talvez o ponto alto do discurso. No versículo 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Isso é extraordinário. Ele não diz: vocês não me querem mais como líder, então estou fora. Pelo contrário, ele se compromete a continuar servindo através da oração e do ensino. E ele enquadra isso de uma forma muito forte. Ele não vê a oração como uma opção ou um favor, mas como um dever sagrado. Ele diz que seria um pecado contra Deus parar de orar por eles. O que isso revela sobre a concepção de liderança de Samuel? Revela que, para ele, a liderança não estava atrelada ao cargo de juiz. O cargo político era temporário, mas a responsabilidade espiritual dele como profeta e intercessor era permanente. Ele entende que agora que eles têm um rei, precisam de orientação e intercessão mais do que nunca. Ele se torna a consciência da monarquia. Exato. O guia moral que ora pela nação, pelo rei e os ensina, mesmo quando eles não querem ouvir. Ele perdeu o poder político, mas se recusa a abandonar sua responsabilidade espiritual. Então, no fim das contas, a mensagem final parece ser uma de responsabilidade compartilhada. O passado serve de lição e o futuro é uma escolha diária. Precisamente. Ele os chama a usar a memória como combustível para a fidelidade. Vede quão grandiosas coisas vos fez, ele diz. Lembrem-se da libertação do Egito, das vitórias, da chuva e do trovão que acabaram de testemunhar. Que essa memória os mantenha fiéis. Mas o aviso final é sombrio e direto, ligando o destino de todos. Se persistirem no mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. O rei não é um escudo contra as consequências do pecado. Ele é um participante no destino da nação. Isso coloca uma pressão imensa sobre Saul desde o primeiro dia. Uma pressão imensa. Samuel deixa claro que a monarquia não é uma solução mágica. É só uma nova estrutura dentro da qual eles terão que fazer a mesma escolha de sempre: servir a Deus ou seguir as vaidades. E agora, a falha de um homem, o rei, pode arrastar a nação inteira para a ruína. A aposta ficou muito mais alta. Esta análise de 1 Samuel 12 nos mostra um manual fascinante sobre a liderança em transição. É sobre a coragem de prestar contas, a importância da memória coletiva para guiar o futuro e a dura verdade de que mudar a estrutura de poder não resolve os problemas do coração de um povo. O povo conseguiu o rei que queria, motivado pelo medo. Samuel, em vez de simplesmente se retirar, força eles a confrontar o porquê de o quererem e o perigo espiritual que essa escolha representava. O sistema político mudou, mas a exigência de fidelidade a Deus permaneceu inalterada, agora nos ombros tanto do povo quanto do seu novo rei. E isso nos deixa com um pensamento para reflexão. A promessa de Samuel de continuar a orar e a ensinar o povo que de certa forma o rejeitou é muito provocadora.
Ele se recusa a abandonar seu posto espiritual, mesmo tendo sido substituído politicamente. Isso levanta uma questão sobre a natureza da verdadeira liderança, né? Será que ela reside em ocupar uma posição formal de autoridade ou numa dedicação contínua ao bem-estar dos outros, mesmo quando já não se está no comando?